Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, juntos, para compartilhar mais um tema nessa noite, um estudo. Você que não é inscrito, escreve aí, divulga essa mensagem e também aperte a opção todas. Nós estamos com um tema aqui hoje, meus irmãos, um tema bem contraditório, né, para o que nós já ouvimos até hoje. Em que área foi o adultério daquela mulher? Nós vamos analisar um pouco dessa história que nós aprendemos desde quando eu entendo por cristianismo, eu entendo que aquela mulher foi pega no ato de adultério. Mas em que área? Área espiritual ou área conjugal? Nós vamos fazer uma análise textual aqui para entendermos realmente em que área aquela mulher seria apedrejada. João 8, versículo 4. Disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizem? Então, meus irmãos, você conhece essa passagem, já viu milhares de pessoas pregando, que trouxeram uma mulher ali, tinha cometido adultério, e pela lei de Moisés ela precisava ser apedrejada. E a pergunta que eu fiz e faço, em que área aquela mulher adulterou? Nós aprendemos que o adultério dela foi na área conjugal, ela adulterou com um homem lá. E nós vamos analisar bem minuciosamente que realmente essa mulher, ela não adulterou na área conjugal. Mas o que é isso, Simão? Onde você viu isso? Você está contradizendo a Bíblia? É o que nós vamos analisar. Qual foi o pecado daquela mulher? Vamos ver aqui. Infidelidade conjugal ou infidelidade espiritual? Jeremias capítulo 3, versículo 8, que vai dizer assim: Sim, viu que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a pérfida Israel, a despedir, ele deu o seu líbelo, divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma se prostituiu. Meus irmãos, nem sempre a Bíblia está dizendo literalmente, sempre é usada prostituição, adultério, referindo-se uma nação, ou um povo, ou até mesmo uma pessoa. É o que nós vamos entender mais à frente. Versículo 9. E pela leviandade da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com pedra e com o pau. Então, como é que uma pessoa ia adulterar com a pedra e com o pau? O que significa isso? O que o autor está querendo dizer? Deuses estranhos feitos de pedra e de pau. É isso que o Jeremias está dizendo. Ezequiel 23, 36. Disse mais o Senhor: Filho do homem, julgará a Olá e a Oliba. Mostra-lhe então a sua abominação, pois adulteraram e sangue se acharam nas suas mãos, como os seus ídolos. Adulteraram e até lhe ofereceram em holocausto para seres consumados os seus filhos que de mim geraram. Então, sempre no Antigo Testamento era concedido o adultério a uma nação de Israel, Judá, Jerusalém. Então,
como nós vamos para o Novo Testamento e nós pegamos aquele adultério daquela mulher e dizemos, olha, só trouxeram a mulher, cadê o marido? Então é coisa que nós precisamos estudar, analisar e ver realmente o que o texto está dizendo, trazer uma leitura no passado para ver realmente se aquilo é verdade. Mas infelizmente hoje ninguém quer cavar isso mais, porque isso ficou na memória. Quem adulterou que era essas duas mulheres que o texto diz, Olá e a outra sua irmã? Então quem foi essas duas mulheres? Será que era mulher mesmo? Será que eram as duas irmãs? Ou havia uma cidade, duas cidades que estavam sendo como mulher? Ezequiel 23, 4. E os seus nomes era Aula, a mais velha, e Aoliba, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Ola, e Jerusalém é Aliba. Então, duas mulheres. Quem eram essas duas mulheres? Era Jerusalém e Samaria. Só para nós entendermos, quando a Bíblia dizia adultério, nem sempre era mulher com homem. Sempre ela usava essa expressão, adulterou com quem? Com outros deuses. O reino de Jesus era de qual mundo? Era de um mundo físico ou era um mundo espiritual? Quando ele disse que o meu reino não era deste mundo, qual era o mundo que estava presente ali para que Jesus dissesse que o reino dele não era daquele mundo? Geralmente as pessoas pegam esse texto hoje, olha, não se contamina com esse mundo. Mas qual é o mundo? Não anda no ônibus do mundo, não anda no trem do mundo, não compra no mercado do mundo, não vai no bar no mundo, na mercearia do mundo. Então o cara tem que sumir desse mundo. Qual é o sentido dessa palavra? O reino de Jesus era de qual mundo? João 19, 15. Mas ele clamavam, tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilato, hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então quem era o rei daquela galera que era contra Cristo? Era quem? Era César. César era tido como um deus. Ele queria veneração, queria adoração. Ele chamava o povo para ele, como se ele fosse um deus. João 8, 36. Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Daqui aonde? Quem era o rei daquele mundo? Era César. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que era de Deus. Jesus vem trazendo o reino. Ele sendo o rei daquele reino, é chegado entre vós o reino dos céus. Então Jesus era o rei dos judeus, ele estava trazendo o reino, e aqueles que não aceitavam esse reino, porque tinha César como rei, não tinha Cristo como rei. Jesus veio para ser o rei de Israel, meus irmãos. Mas Simara, só rei de Israel ele veio para ser o rei de Israel, restaurar as duas casas de Israel, implantar o seu reino eternamente. Eternamente de quê? Porque esse reino que ele veio para reinar, ele assentaria no trono de Davi e nunca mais teria fim.
e depois ele entregaria o reino ao Pai, e Deus passaria a ser um em todos. E Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, quando Cristo veio, ele veio para ser rei de quem? Rei de Israel, rei de Judá. Veio para restaurar as 12 tribos de Israel. E ali o seu reino, que Davi, que tinha uma promessa, nunca mais terá fim. O seu reino seria de eternidade e eternidade. Mas quem está reinando hoje? É Cristo ou é Jesus? Meus irmãos, nós que já conhecemos a escatologia consumada, nós entendemos que o reinado de Cristo ele durou apenas 1000 anos. Literal ou simbólico? Simbólico. O reino de Jesus foi do nascimento dele ao ano 70, quando ele derruba aquele cenário todo, entrega o reino ao Pai, então agora o Pai passaria a morar no ser humano. E Jesus voltaria e sentaria no trono. Ele não voltaria a ser Deus, mas ele desfazia aquele reinado, era um período de transição, e ele está sentado pelo século dos séculos. Quem? Jesus ou Deus? Nós não acreditamos em trindade, meus irmãos. Nós acreditamos em manifestações que foi lá, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e agora Deus em todos. Olha o que Tiago escreveu. Tiago 4:4. Infiéis, não sabeis que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando Tiago escreve isso, meus irmãos, ele não poderia falar que aquele que quiser ser amigo de César, ou daquele reinado, daquele mundo ali, seria inimigo de Deus. Então, quem quisesse ser amigo de César, ser amigo daquele mundo, daquele reinado que estava, aquele século estava acabando, seria inimigo de Deus, porque as trevas e as luzes não tinham comunhão um com as outras. Mateus 12:39. Mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe dará-lhe senão o do profeta Jonas. Será que Jesus estava dizendo que aquela geração era uma geração adúltera, porque adulterava mulher com homem nessa área física, ou era uma área espiritual? É claro que era uma área espiritual. Quando ele veio, ele estava adulterando, tendo César como rei. Por isso que Jesus disse: dá a César o que era de César, que era o tributo, e dá a Deus o que é de Deus. O que era de Deus? Era o culto, era a veneração, era a adoração. César, ele só precisava da moeda e os tributos. Mas o que Deus queria? Era adoração. E César estava tentando tirar o lugar de Deus. Então, quando Tiago escreve que aqueles que constituem amigo do mundo ou daquele sistema se tornavam inimigo de Deus. Marcos 8:38, que vai dizer assim: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Então, aqueles que envergonhavam de Jesus naquela geração, ele também iria envergonhar deles. Deles ou de nós? Dele, meus irmãos, deles. Qualquer que nesta geração, naquela geração, tivesse César como rei,
quando Jesus viesse no seu reino, aqueles que não quiseram Cristo, ele seria julgado, igual aconteceu no ano 70. Isso já aconteceu, não vai acontecer. E uma coisa aqui muito interessante, qual é a diferença de adultério para pecado? Ao que Jesus está dizendo. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, pronto. Para que vai falar se ele é adúltero e vai falar que é pecador? Adúltero porque eles adoravam outros deuses. E pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Então, era para aquela geração o juízo. Nós não estamos falando de juízo. E as pessoas querem trazer esse texto para o século 21, dizendo que Jesus vai envergonhar de quem? Nós não tivemos com Jesus. Nós não envergonhamos dele. Nós não ouvimos a mensagem dele. Ouvimos hoje pela palavra, mas eram aqueles que sofreriam juízo. Voltando ao tema, aquela mulher, em qual área o adultério dela foi cometido? Porque esses textos eu li para você entender que havia ali uma linguagem de figura usada para a prostituição, que era a adoração a outros deuses. Voltando ao texto, João 8:3. João 8, versículo 3, vai dizer assim: Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei que as tais seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Meus irmãos, eu tive fazendo uma análise nos mandamentos, nos textos que Moisés escreveu, Deuteronômio, Levítico. Eu não achei nenhum texto que mandava apedrejar uma mulher ou um homem que adulterasse com uma mulher ou vice-versa. Não existe esse mandamento de apedrejar aqueles que adulterassem na área conjugal. Se você achar, depois você manda no meu canal para mim. Em qual área, então, que aquela mulher ela foi pega em adultério? O que estava escrito na lei? Como a lei regia? Qual era o mandamento da lei para uma pessoa que prostituísse ou adulterasse, quer dizer, na área conjugal? Qual era a lei do adultério? Levítico capítulo 20, versículo 10, que vai dizer assim: O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto adúltero como adúltera. Então, qual era a lei que mandava apedrejar? Nós vimos aqui que não tem apedrejamento nesse texto. Seria que ser morto. Mas qual era a morte? Era apedrejado? Não tem isso na Bíblia para esse adultério. Agora, por que Jesus então não usou a própria lei para jogar na face daqueles escribas o que estava escrito na lei? Quando ele chegasse lá: Senhor, pegamos uma mulher no ato de adultério e pela lei ela tem que ser apedrejada, Jesus poderia falar: sim, cadê o marido? Cadê o homem? Porque na lei estava dizendo que o homem e a mulher tinha que ser mortos os dois. Jesus quebrava eles logo ali. Mas você pode observar que Jesus ele pega e começa escrevendo na areia, confirmando aquilo que ele estava falando. Mas qual era o adultério dela? Será que ela adulterou com um homem? E se ela adulterasse com um homem, qual era a lei de Moisés que ela tinha que ser apedrejada? Ela tinha que ser morta, mas não diz que tinha que ser apedrejada o texto.
Então, nós estamos aqui estudando essa mensagem, que muitos já passaram por ela, principalmente eu, e dizendo para você e para aqueles que querem fazer uma análise textual que o adultério daquela mulher era um adultério na área espiritual. Ela estava ali, com certeza, adorando ou fazendo a imagem de outros deuses. Aí sim nós vamos ver o apedrejamento. A infidelidade espiritual. Então aquela mulher, ela estava acometendo um adultério espiritual. Vamos ver Deuteronômio 17:3. Que tenha ido e servido a outros deuses, adorando-os a eles, ou ao sol, ou à lua, ou qualquer astro do exército do céu, o que não ordenei, e isso que for denunciado, e ouvire então o inquirirá bem, e eis que, sendo realmente verdade que se fez tal abominação em Israel. Então, qual era a lei de Deuteronômio? Se eles vissem alguém adorando outros deuses e fizesse uma análise direitinho, caçasse prova e realmente que aquilo fosse verdade, eles chamavam aquela pessoa, levavam à congregação e ali era executado o juízo. Vamos ver aqui, versículo 5. Então levará às tuas portas o homem ou a mulher, qualquer uma pessoa, sendo homem ou mulher, que tiver cometido esta maldade, e apedrejará o tal homem ou mulher até que morra. Então a lei que havia ali era de infidelidade espiritual. Se alguém fosse pegado adorando outros deuses, ou macumbeiro, ou feiticeiro, eles levavam aquela pessoa com 2 ou 3 testemunhas, levavam aos conselheiros à congregação, e ali tanto homem ou mulher, qual fosse, qualquer um que cometesse aquele ato contra Deus, eles eram apedrejados, ou ela, ou ele, qualquer um. Mas o adultério conjugal, não há lei na lei de Moisés que a mulher ou o homem fosse apedrejado. Muito menos levar umas pessoas só para ser apedrejado. É porque nós foram falando e não tentaram examinar. Mas hoje, meus irmãos, que a ciência tem aumentado e as pessoas pararam de acreditar nos pais da igreja, naqueles que fundaram a religião, naquelas catedrais, o que os doutores falam, o que os anéis falam, e hoje nós estamos examinando o texto. Não acreditando naquilo, mas o que for verdade nós falamos. E aquilo que for mentira, denunciamos. Mas Simão, o que você ganha com isso? Não ganho nada. O que nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos ter a mente sarada, não a mente encaixada numa caixinha, aonde a religião fala mais alto. Levítico, para terminarmos, Levítico 20, versículo 27. O homem ou mulher que consultar os mortos, ou for feiticeiro, certamente será morto, serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. Então, quem consultasse os mortos, ou fosse feiticeiro, eles tinham que morrer, o quê? Apedrejado. Ele estava em adultério espiritual. Agora vamos voltar para a mulher. Depois de um texto desse, depois de uma análise textual,
Será qual é o pecado que aquela mulher cometeu? Adultério conjugal nós podemos ver pela palavra que não temos base. Certamente aquela mulher ela caiu em um desses erros. Ou ela era feiticeira, ou ela estava consultando os mortos, ou ela estava adorando outros deuses. E aí sim, quando chegou perto ali de Jesus, Jesus confirmou que escreveu na areia. Deus tinha escrito com o dedo na tábua e ali Jesus escreveu na areia, confirmando que aquilo que os fofoqueiros chegou ali era verdade. Eles pegaram aquela mulher no ato de adultério, no ato de adorando outros deuses. E pela lei ela tinha que ser apedrejada. Agora, a lei não dava parâmetro para uma mulher ser apedrejada no âmbito conjugal, mas sim na área espiritual. E com certeza, quando chegou perto de Jesus, Jesus disse: aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. E Jesus disse: aonde estão os seus acusadores? Vai e não peques mais. Não adultere mais. Não sirva a outros deuses. Vai e não faça isso, porque se ela fosse, meus irmãos, e fizesse aquilo de novo, eles poderiam pegar ela naquele ato de novo, e Jesus nem sempre estaria ali. Mas baseado na lei, eles poderiam matar ela de novo. Mas Jesus disse: vai e não peques mais. Não transgride mais essa lei de Moisés. Essa é a mensagem, meus irmãos. Você que gostou, divulga lá. Pode colocar lá embaixo, escreve lá o seu pensamento. E junto nós vamos decorrendo essa semana. E vamos conversando. Melhor noite, paz eterna. Está aí esse tema.